Você já parou para pensar que algumas imagens são os únicos registros que a humanidade tem de momentos que mudariam o curso da história e seriam lembrados por gerações? As fotografias são recortes no tempo e têm a capacidade singular de, em um único frame, contar histórias. E é exatamente isso que nós vamos te mostrar hoje. Fotos raras e impressionantes que nos transportam de volta no tempo. De Nikola Tesla em seu laboratório cheio de raios, passando pela construção de ícones como a Torre Eiffel e o Titanic, até eventos como o primeiro voo dos irmãos Wright e a queda do Muro de Berlim. Preparado para essa viagem visual pelo passado? Então vem comigo. Mas antes, você já sabe, deixe o like, se inscreva no canal e compartilhe com quem também curtiria conhecer essas fotos impressionantes. Tenho certeza que você conhece alguém. E aí, prontos? Vamos nessa? O primeiro voo dos irmãos Wright. As fotos do primeiro voo dos irmãos Wright em 17 de dezembro de 1903, na Carolina do Norte, marcam o início da aviação moderna. Orville e Wilbur Wright, dois inventores americanos apaixonados por engenharia e aerodinâmica, passaram anos estudando e desenvolvendo protótipos antes de alcançar o sonho de voar. O Flyer One era uma máquina simples, feita de madeira e tecido, equipada com um motor a gasolina de 12 cavalos de potência. Orville foi o piloto do primeiro voo, que durou apenas 12 segundos e percorreu 36 metros. Mas provou que uma máquina mais pesada que o ar poderia sim voar de forma controlada e sustentada. No mesmo dia, os irmãos realizaram outros 3 voos, com Wilbur atingindo a maior distância, 59 segundos de voo e 260 metros percorridos. A conquista dos Wright foi resultado de experimentos em aerodinâmica, com o uso de asas flexíveis para manobrar. A perseverança e a resiliência dos Wright abriu os céus para o método de viagem mais seguro do mundo até hoje, um feito digno de uma foto. Quem também marcou o início da aviação moderna foi o nosso conterrâneo Santos Dumont. Na manhã de 12 de novembro de 1906, Paris assistiu a uma tentativa ousada de desafiar a gravidade. O voo do aeroplano chamado 14 Bis, guiado pelo inventor visionário Alberto Santos Dumont, um brasileiro movido pela curiosidade e pela vontade de superar limites, percorreu 220 metros em 21 segundos e meio, marcando o primeiro voo homologado da aviação. A primeira selfie no espaço. Quando se trata de feitos dignos de foto, esse registro é daqueles raros, difíceis de fazer, mas que valeram muito a pena. Estou falando de fotografar nada mais, nada menos que uma missão espacial. A primeira selfie no espaço foi tirada pelo engenheiro americano Buzz Aldrin durante a missão Gemini 12, em 1966. Enquanto Aldrin fazia uma caminhada fora da cápsula, se deu conta da experiência única que vivia naquele momento e decidiu registrar. Ele usou uma câmera especialmente adaptada pela NASA para ser manuseada com as luvas do traje espacial, o que tornou a tarefa ainda mais desafiadora. Imagina deixar a câmera cair em uma situação dessas. Aldrin tirou a foto do próprio reflexo e da cápsula Gemini 12 ao fundo, com o planeta Terra logo atrás. A imagem icônica ficou conhecida como a primeira selfie no espaço. Em 2017, no dia da selfie, Buzz Aldrin fez um tweet brincando que tirou a foto com a câmera mais cara que ele já usou na vida. Pessoal, um alerta importante. Você já usou Wi-Fi público, como aqueles Wi-Fi grátis café? Cuidado. Muitas vezes essas redes são armadilhas criadas por hackers, o famoso ataque Man in the Middle. Enquanto você está se conectando e navegando, os seus dados estão sendo interceptados, suas senhas, informações bancárias ou qualquer coisa que você acessar. Assustador, não é? Pois é, mas calma. Existe uma forma de escapar dessas armadilhas. A NordVPN.
VPN. Esse aplicativo, além de garantir a minha segurança de conexão com a VPN mais rápida do mundo, tem também o recurso Proteção contra Ameaças Pro. Vai fazer o download de um arquivo? Ele analisa antes de você abrir. Clicou em um link? Ele bloqueia sites maliciosos e de golpes. Aqueles pop-ups infinitos e irritantes? Adeus! Ele também bloqueia, garantindo uma navegação limpa e segura. E sabe o melhor? Funciona mesmo sem a VPN ativa. Basta ativar no app da NordVPN. Escaneie o QR Code que está aqui do lado ou clique no link na descrição. E aproveite a oferta exclusiva da NordVPN, mais 4 meses extras aqui, sem riscos, com a garantia de reembolso de 30 dias da Nord. Vai navegar por aí? Faça isso do jeito certo. Faça do jeito Nord. O chimpanzé astronauta. Os registros espaciais impressionantes não param por aí. A nossa lista conta com fotos de um astronauta um tanto inusitado, o chimpanzé Ham. Ele foi o primeiro primata a viajar para o espaço, um marco na história da exploração espacial. Em 1961, Ham foi enviado ao espaço a bordo da cápsula Mercury Redstone 2, lançada pela NASA. A missão teve o objetivo de testar os limites da biologia primata em condições de microgravidade, além de avaliar a eficiência dos sistemas de controle de voo. Durante o voo, Ham completou com sucesso suas tarefas e demonstrou que primatas eram capazes de compreender comandos e interagir com os sistemas da nave. O voo durou cerca de 16 minutos e Ham alcançou uma altitude de 253 quilômetros, sendo exposto a um pico de aceleração de 15 vezes a gravidade terrestre. Após a missão, Ham foi recuperado com vida e sem grandes sequelas físicas. Sua contribuição foi crucial para os voos futuros, incluindo o histórico voo de Alan Shepard, o primeiro americano a ir para o espaço, que aconteceu poucos meses depois. Ham foi o precursor da exploração espacial que conhecemos hoje. O transmissor de Nikola Tesla. Quando o assunto é ciência, são inúmeras as fotos impressionantes. E o transmissor de ampliação de Nikola Tesla não fica para trás. Criado em 1899, o dispositivo revolucionário tinha como objetivo transmitir energia elétrica sem fios. Tesla queria provar que a eletricidade poderia ser distribuída de forma mais eficiente, sem a necessidade de cabos. Ele usava o transmissor para gerar sinais de rádio e altas tensões, tentando enviar energia através do ar. A ideia era criar um sistema global para distribuir energia sem fios, o que poderia mudar completamente a forma como usamos eletricidade, além de possibilitar novas formas de comunicação. Apesar de alguns resultados promissores, o projeto não foi finalizado. Graças aos registros, podemos sentir a magnitude do experimento de Tesla e seu impacto na área de eletricidade. O cenário é impressionante, com a grandeza do equipamento contrastando com a postura calma e determinada de Tesla, o maior retrato do gênio por trás dessa invenção. O primeiro computador. Outro advento científico extraordinário é o primeiro computador da história da humanidade. E como chegamos até ele? Eu vou te contar um pouco sobre o cientista responsável pela base da computação moderna e sua história digna de filme. Alan Turing nasceu em Londres em 1912. E desde cedo mostrou ser diferente. Enquanto outras crianças brincavam, ele resolvia problemas matemáticos complexos e questionava teorias de Einstein. Com 24 anos, ele desenvolveu sua primeira criação científica, a máquina de Turing, um modelo teórico que seria a base da computação moderna, mudando para sempre o rumo da matemática, da lógica e da vida na Terra. Turing foi crucial para o desfecho da Segunda Guerra Mundial. Ele liderou o projeto para decifrar os códigos da máquina Enigma, usada pelos nazistas para enviar mensagens criptografadas. Ele desenvolveu a bombe,
uma máquina eletromecânica que acelerava a decodificação, permitindo entender as mensagens nazistas e antecipar os movimentos deles. A máquina encurtou a guerra em 2 anos, salvando milhões de vidas. A grandiosidade de Alan foi retratada no filme O Jogo da Imitação, de 2015, com Benedict Cumberbatch no papel principal do cientista. Depois da guerra, em 1949, Turing apresentaria ao mundo sua criação mais disruptiva, a ACE, Automatic Computing Engine, o primeiro computador eletrônico funcional e a máquina mais rápida da época. Apesar de suas contribuições extraordinárias, o pioneiro da computação moderna enfrentou intolerância por sua homossexualidade, na época considerada crime. Alan foi condenado e forçado à castração química em 1952. Sua morte, em 1954, por envenenamento, é até hoje cercada de mistério. Décadas depois, foi reconhecido por sua genialidade e coragem. Em 2013, recebeu perdão póstumo da Rainha Elizabeth II e, em 2021, sua imagem passou a estampar as notas de 50 libras. Um reconhecimento tardio, mas muito justo. Você não acha? A última foto do Titanic. A última foto do Titanic antes do naufrágio, em 1912, certamente é uma das mais impressionantes da nossa lista. E foi por pouco que ela não foi registrada. O autor da fotografia foi Francis Browne, um jovem reverendo que só sobreviveu porque não fez o percurso completo do navio. Francis embarcou em Southampton e desceu 2 dias depois em Queenstown, na Irlanda, onde acabou registrando a última foto da embarcação antes do trágico acidente. A parada irlandesa foi a última da travessia transatlântica. Embora tenha ficado pouco tempo a bordo, Browne tirou dezenas de fotos registrando o ginásio, o salão de jantar da primeira classe, sua cabine, passageiros nos decks e as últimas imagens feitas de membros da tripulação, como o capitão Edward J. Smith, e de passageiros da terceira classe. O rapaz chegou a pedir para ficar na viagem até o destino final, mas a resposta que recebeu foi curta e grossa. Saia desse navio. Seria esse um presságio do acidente marítimo mais famoso de todos os tempos? Obediente, Francis desembarcou e disse adeus ao Titanic. Poucos dias depois, suas fotos tiradas casualmente agora tinham um valor histórico gigantesco. O Titanic, para sua surpresa, havia afundado. A queda do Muro de Berlim. Estou falando da Guerra Fria, que por mais de 40 anos dividiu o mundo entre o bloco soviético e o bloco ocidental. As fotos de 9 de novembro de 1989 capturam o fim do maior símbolo dessa guerra, a queda do Muro de Berlim. Essa eu vi. O povo de Berlim Oriental, cansado de viver sob o regime opressor da Alemanha Oriental e ansioso por liberdade, lotou os pontos de controle para que, pela primeira vez em décadas, tivessem acesso ao outro lado da cidade. O muro foi então derrubado por marretas e gritos de alegria. A cena de guardas da fronteira da Alemanha Oriental ajudando a derrubar os pedaços de concreto é uma das imagens mais poderosas da história. Ela simboliza o fim de uma era de separação ideológica. O muro, que um dia representou a cortina de ferro que separava o socialismo do capitalismo, agora estava sendo destruído pela vontade do povo. Com a queda, o mundo testemunhou também o colapso definitivo do regime soviético. A abertura da Disneyland. O Parque Disneyland nasceu de uma visão do produtor cinematográfico Walt Disney: criar um lugar em que a magia parece realidade e a imaginação não tem limites. Ele comprou 65 hectares de terra em Anaheim, na Califórnia, para trazer à vida a sua ideia. Em 1955, logo antes da abertura do parque, Walt Disney foi fotografado sentado em um banco da Main Street do parque, observando o que estava prestes a se tornar um marco histórico. Ao olhar a foto, podemos sentir ele contemplando a magnitude de seu sonho, que logo ali se materializaria para o mundo.
Ele estava à frente da sua criação que mudaria a indústria do entretenimento para sempre. O parque levou 1 ano para ficar pronto e a inauguração foi transmitida ao vivo para milhões de pessoas. Apesar da morte de Walt Disney em 1966, sua visão permanece viva até hoje, com novos parques e histórias a serem contadas. A Disneyland de hoje, quase 70 anos depois, é mais do que um destino turístico. É um legado cultural do que Walt Disney sonhou para todas as gerações. A construção do Titanic. Os impressionantes registros do Titanic não param na última fotografia do navio antes do naufrágio. As fotos da construção do transatlântico ilustram a grandiosidade por trás da embarcação que inspirou o filme do diretor James Cameron, que levou 11 estatuetas do Oscar em 1998. O Royal Mail Ship Titanic foi oficialmente lançado em 31 de maio de 1911 pela White Star Line. O navio foi construído como uma resposta aos transatlânticos dos concorrentes, que estavam quebrando os recordes em velocidade e tamanho. A embarcação foi construída nos estaleiros da Harland & Wolff, em Belfast, na Irlanda. A fotografia tirada ao final da construção do Titanic nos dá uma noção do quão enorme era o navio e suas hélices. O Titanic tinha 270 metros de comprimento, mais alto do que qualquer edifício que existia na época. As hélices laterais do transatlântico tinham 7 metros de largura e a hélice do meio tinha 2 metros apenas de diâmetro. E ainda tem mais. O leme do RMS Titanic pesava mais de 9.000 toneladas. Apesar de toda a grandiosidade da embarcação, o Titanic não resistiu ao impacto com um iceberg e afundou no Oceano Atlântico no dia 15 de abril de 1912. O navio transportava 2.224 pessoas e tinha apenas 20 botes salva-vidas no convés. O resto da história você provavelmente já conhece. Menos da metade da tripulação. Somente 700 passageiros viveram para contar a história. A construção da Torre Eiffel. Alguns registros de construções icônicas merecem atenção até hoje. Entre eles estão as fotografias da construção da Torre Eiffel, em Paris. Na época, um ícone indiscutível de inovação e excelência da engenharia francesa. A torre foi projetada por Gustave Eiffel como peça central da Exposição Universal de 1889, que comemorava o centenário da Revolução Francesa. Com 18.000 peças de ferro forjado, unidas por mais de 2 milhões de rebites, a estrutura foi erguida em apenas 2 anos e 2 meses. Um tempo impressionante para a época, inclusive para hoje em dia também. Apesar dos desafios técnicos e da resistência pública, com muitos críticos alegando que a torre estragaria a paisagem de Paris, o projeto avançou com precisão minuciosa. O objetivo de Gustave era garantir a estabilidade da edificação, especialmente contra ventos. Mais de 300 operários trabalharam na construção e, graças a medidas de segurança inovadoras, apenas um acidente fatal foi registrado, o que era raríssimo na época. Quando concluída, a torre alcançava 300 metros de altura e foi a estrutura mais alta do mundo, até ser superada em 1930 pelo Chrysler Building, em New York. A construção da Estátua da Liberdade. Falando em Paris e Nova York, as fotos da construção da Estátua da Liberdade também são de tirar o fôlego. Projetada pelo escultor francês Frédéric Auguste Bartholdi, a estátua foi um presente da França para os Estados Unidos em comemoração ao centenário da Declaração de Independência Americana em 1876. Mas a inauguração oficial só aconteceu 10 anos depois por conta da complexidade do projeto. A estátua foi construída em etapas na França. A estrutura interna foi projetada pelo mesmo engenheiro da Torre Eiffel, o Gustave Eiffel, e foi feita de ferro para garantir estabilidade e resistência.
Já o revestimento externo, feito de placas de cobre, foi cuidadosamente moldado para criar a forma icônica da figura feminina representando Libertas, a deusa romana da liberdade. Depois de finalizada a construção, a estátua foi desmontada em 350 peças e enviada de navio para os Estados Unidos, onde foi remontada na Liberty Island, que fica na entrada do Porto de Nova York. Em 28 de outubro de 1886, a Estátua da Liberdade foi inaugurada e se tornou um dos maiores símbolos de liberdade e esperança para os norte-americanos. O dia D. Alguns raros registros da Segunda Guerra Mundial retratam momentos que mudaram o curso do mundo que vivemos hoje. O dia D é, sem dúvida, um deles. Na madrugada de 6 de junho de 1944, o céu da Normandia, na França, estava sombrio, marcado pela movimentação incessante de aviões que lançavam paraquedistas. Era o início do que viria a se tornar a maior operação militar da história, o dia D. Mais de 5.000 embarcações, com 156 mil soldados, cruzaram o Canal da Mancha. Americanos, britânicos, canadenses e soldados de dezenas de nações tinham um único objetivo: libertar a Europa Ocidental do domínio infame nazista. O desembarque nas praias da Normandia foi devastador, especialmente em Omaha, onde os soldados enfrentaram uma chuva de balas enquanto avançavam. As fotografias mostram o caos que tomava conta das praias e também a união dos aliados. Paraquedistas se organizavam, tropas inteiras usavam bicicletas para ganhar agilidade e líderes como Eisenhower, com nervos de aço, acompanhavam a operação. Ao fim daquele dia, a vitória havia sido alcançada. A resistência nazista começava a ceder e a liberdade tomava forma. Nos dias seguintes, os aliados capturaram milhares de prisioneiros nazistas. Uma das fotos mais impressionantes dessa virada histórica mostra dezenas de nazistas presos, cercados por arame farpado e vigiados por soldados americanos. O campo lotado com aqueles que passaram anos prendendo e torturando inocentes simbolizava a derrocada de um regime opressor, assassino e o começo de um novo capítulo da guerra. A derrota nazista estava se tornando uma realidade e o mundo começava a enxergar o fim da Segunda Guerra Mundial. A bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki. As fotos do dia D, no entanto, não marcaram o fim da Segunda Guerra Mundial. Os registros que botaram um ponto final são muito mais chocantes e devastadores. A bomba atômica de Hiroshima. Às 8h15 da manhã do dia 6 de agosto de 1945, Hiroshima, no Japão, foi reduzida a cinzas em um instante. A cidade, que já sofria com a fome e ataques aéreos, não estava preparada para o horror que se aproximava. A bomba atômica chamada Little Boy foi jogada pelo exército norte-americano e explodiu a 600 metros do solo, criando uma onda de calor e radiação que devastou tudo em seu caminho. O brilho de 1000 sóis, como foi descrito por quem sobreviveu, iluminou o céu e transformou um dia comum em um inferno. A foto do momento da explosão é um registro histórico e impressionante. 100.000 pessoas morreram na hora. Outras tantas sucumbiram às queimaduras e à radiação nos dias seguintes. A decisão foi estratégica. Precisava ser uma cidade ampla e significativa militarmente para o Japão. Mas Hiroshima não foi a única cidade japonesa atacada. Às 11h02 da mesma manhã, no dia 6 de agosto de 1945, Nagasaki foi obliterada com o segundo ataque enviado pelos americanos. A explosão da bomba, chamada Fat Man, é equivalente a 15.000 toneladas de TNT e tirou a vida de 70.000 pessoas de maneira instantânea. Os registros do dia 6 de agosto de 1945 marcam um ato de guerra como nunca visto antes. As fotos de crianças, homens e mulheres feridos revelam, sim, a brutalidade da guerra. O registro de um teste de bomba atômica subaquático
feito pela Marinha dos Estados Unidos em 1946, em um atol desabitado no Oceano Pacífico, revela com mais detalhes a magnitude do poder nuclear da bomba. O que se seguiu foi o fim de um conflito global, sim, mas também o início de uma nova era, onde a ameaça da destruição nuclear tornaria o mundo, digamos, mais frio. O primeiro McDonald's. No dia 15 de abril de 1940, os irmãos McDonald abriram as portas do seu primeiro restaurante em San Bernardino, na Califórnia. O menu era simples: hambúrgueres, cheeseburgers e batatas fritas acompanhados de café, leite ou refrigerante. Com uma proposta de rapidez, o sistema de serviço ágil ficou conhecida como Speedy Service System, o que hoje a gente chama de fast food. Em 1955, o destino do restaurante mudaria para sempre. O empresário Ray Kroc, impressionado pela eficiência, vislumbrou a criação de uma franquia e rapidamente transformou o McDonald's em um império global. A história dos irmãos McDonald teve um fim com um gosto amargo. O acordo com o empresário foi apenas verbal e eles nunca receberam os lucros da maior franquia do mundo. O início dos Beatles. Em 9 de dezembro de 1961, ainda longe da fama que viria a definir suas vidas, a banda de Liverpool aceitou participar de uma batalha de bandas. Os Beatles representando Liverpool e o grupo Ivor J and the Jaywalkers defendendo Londres. A promessa de se apresentar para executivos de gravadoras parecia uma chance de ouro para os jovens músicos. Mas um erro fez com que o anúncio da apresentação fosse negligenciado pelo jornal local. Quando os Beatles chegaram ao Palace Ballroom, se depararam com um salão de baile praticamente vazio, só com 18 pessoas lá para assistir. A banda tentou contornar a situação com piadas e improvisos no palco. Pat Best, o baterista, antes de Ringo Starr, desistiu de tocar. John Lennon e Paul McCartney, nervosos, começaram a errar os acordes e a trocar as palavras das músicas. A noite estava se tornando uma piada e até a polícia foi chamada por um vizinho incomodado com o barulho. Dá para imaginar como ele se sentiu anos depois, sabendo que parou um show dos Beatles? O show desastroso foi fundamental para que os 4 amigos trocassem de empresário. Os registros marcam o ponto de partida da transformação dos Beatles, daqueles 4 meninos de Liverpool, na maior banda da história. E aí, o que você achou dessas fotos? Impressionantes, né? Cada uma delas carrega uma história única e nos faz enxergar o passado e o futuro também, de um jeito diferente. Conta pra gente aqui nos comentários qual delas mais te surpreendeu. Se inscreva no canal e deixe aquele joinha para apoiar o nosso trabalho. Até a próxima.